Olá, queridos alunos, queridas alunas. Hoje o tema da nossa aula é sobre gêneros textuais. O que são gêneros textuais? Os gêneros textuais, sejam eles escritos ou orais. Ou seja, nós podemos ler ou podemos falar. Embora seja diferente entre si, podemos apresentar diversos pontos em comum entre eles, tanto os orais como os escritos. Quando eles apresentam um conjunto de características semelhantes entre eles, podem ser classificados em determinado tipo de gênero textual. Nós podemos ter alguns, até mesmo citar alguns tipos de gêneros textuais. Nós temos, no caso, a história em quadrinho. Nós temos também um texto informativo, um texto argumentativo, e assim nós temos vários tipos de texto. Exemplo. Os gêneros textuais, ele pode ser compreendidos com as diferentes formas de linguagens empregadas dentro do texto. Podemos também perceber que as manifestações sociais, ou seja, o que estão ali sendo referidas, são reconhecidas e procuradas para alcançar você como público, né, a intenção de comunicativas, ou seja, de forma que nós conseguimos nos comunicar naquilo que nós estamos lendo e entendendo, exercendo então a função de leitor e a proposta do que escreveu. No caso das histórias em quadrinhos, eu queria que vocês prestassem atenção que existem a fala dos personagens, mas também existe a fala do narrador. O narrador, ele tem um papel muito importante entre as histórias. E nós podemos perceber quando ele se manifesta dentro de uma história, né? Colocando e completando aquilo que está faltando na história. Ou seja, ele nos dá uma noção maior sobre a fala e o entendimento dos personagens. Nós podemos perceber também, crianças, que as histórias em quadrinhos, eles são a sequência de algumas narrativas representadas quando aparece cada quadrinho dentro de uma história, tá? Se eu pegar um gibi e abrir ele, eu vou perceber claramente que vai haver diversos balões, personagens, né, ali querendo expor a sua fala. Então, nós precisamos entender que, na maioria das vezes, as falas e os pensamentos dos personagens são escritos em balões e que pode ser de diferentes formas e cor. Nós devemos ressaltar também e refrisar que a fala do personagem é diferente da fala do narrador. Assim, as formas e cores e formatos também vão aparecer de forma diferente. A interferência de um narrador em uma história, ela sempre é necessária. Isso ocorre em formatos diferentes, em períodos diferentes, tá? E em falas e momentos diferentes, tá? Então, eu queria que vocês pegassem a dica da professora Michele, colocassem em prática e fizessem produções, muitas e muitas produções. Fica aqui o meu abraço, até a próxima aula. Fica aqui o meu obrigado.